Nós estamos hoje no quarto vídeo e último dessa série, que é a introdução da epilepsia genética. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o dogma da biologia, para a gente entender como a gente escolhe um tratamento, como que seria o que é perda, ganho de função, que as pessoas sempre perguntam, né, se aquela alteração genética vai causar um ganho ou perda de função. Eu vou tentar explicar de uma forma mais simples possível. Se você não entender algum termo que eu falar aqui, eu sugiro que você vá até os outros vídeos. Tem um vídeo sobre genética, né, sobre descomplicando a genética, e também o primeiro vídeo dessa série. Como que funciona? As características de cada indivíduo, ela veio, né, que a gente chama do nosso DNA. Então, o DNA a gente fala, o DNA da empresa, o DNA, né, isso aí é por conta do DNA, pessoas às vezes têm uma habilidade, é o DNA do pai, ou o DNA da mãe, que de uma forma geral está certo, porque nós somos frutos, né, de uma junção de cromossomos e genes que veio tanto do nosso pai quanto da nossa mãe. Então, cada cromossomo a gente tem, que a gente chama de um par, né? Então, e o cromossomo ele é composto por vários genes. Os genes são aquelas sequências, né, que vão fazer alguma característica, vão ter uma função na célula. E aquele gene, ele pode ser um gene muito importante para o cérebro, pode ser muito importante para a parte do coração. E por quê? Porque ele vai dar o que a gente chama da receita para produzir a proteína. Nosso corpo é formado por proteínas, certo? Então, a gente faz uma analogia como se a proteína fosse o bolo e o nosso DNA fosse o nosso livro, né? A nossa receita, né? Tá tudo escrito aqui. E o RNA é a cópia dessa receita. Então, nós temos o dogma da biologia, que é o quê? O DNA, ele faz a duplicação, depois ele faz o que a gente chama da replicação e depois da tradução. O que é a tradução? É toda essa receita virar o que a gente chama do produto. O produto é a proteína. Então, cada cromossomo vai ter vários genes e que vão determinar várias proteínas, várias funções, várias funções de acordo com a célula. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu falo bastante aqui sobre a proteína SCN1A. Então, a proteína SCN1A, vamos colocar aqui, ela é um canal, né, um canal de sódio, que a gente chama voltagem dependente. Então, esse aqui é uma forma da gente explicar esse canal, né, de forma bidimensional. E, por exemplo, essa proteína está faltando um pedacinho aqui, mas normalmente é igual a essa aqui. Então, a proteína SN1A, ou SN2A, 8A, ela é muito semelhante, que é um canal de sódio, e que a gente, abrindo essa proteína, ela tem uma proteína, ela é bastante complexa, né? A gente chama de uma estrutura quaternária, que ela tem bastante... né, ela se enrola no meio dela e que vai... cada gene ele é responsável por uma região da proteína. Então, o gene SN1A ele vai fazer a receita para a proteína formar dessa forma e depois fazer uma forma assim. E o SN1A, a doença, né,
de Dravet, ela é uma doença autossômica dominante e precisa somente de um gene alterado para ter aquela manifestação. Então, metade do produto ele está formado de forma habitual, que a gente chama proteína selvagem, e metade pode estar alterado. Pode ser uma proteína menor, pode ser uma proteína que vai ser degradada, pode ser uma proteína que a gente teve uma função diferente daquela que ela tem, que a gente chama de um ganho de função. Então, sempre que a gente falar de ganho ou perda de função, a gente está falando ganho ou perda de função da proteína. O gene, ele vai levar aquela proteína. Então, dependendo daquela mutação, vai ocasionar uma perda de função daquela proteína. Uma outra forma de explicar isso, perda ou ganho de função, é como se fosse uma porta. A gente tem uma porta que precisa de duas chaves. Então, se a gente tem uma chave que é alterada, a gente não consegue abrir a porta. Então, essa doença é uma doença autossômica dominante. Então, a gente tem que ter as duas cópias normais, para ter o funcionamento normal. Se a gente tem uma delas alterada, a gente não vai ter aquela porta aberta, ou aquela porta funcionando daquela forma que a gente precisa. Eu vou falar um pouquinho sobre como que funciona, como que a gente sabe qual a localização no gene, na proteína e o funcionamento. Então, vou dar um exemplo do SN1A. Então, a gente sabe que pode ter tanto pessoas que não manifestaram, que tem uma alteração em uma região que vai, por exemplo, dar essa parte da proteína que às vezes não vai ter uma função importante. Então, ele não vai ter um sintoma. Então, a gente tem várias variantes no SN1A que não vão dar sintomas. Mas se a gente tem uma variação, uma alteração de um gene, o SN1A, que vai dar uma alteração, por exemplo, numa região que a gente chama de sensores, aqui nessa parte que é o S2 para S3, o 4 para o 5, então vai ter muita alteração. Então a gente tem, por exemplo, situações que acontecem nessas regiões e que vão dar o que a gente chama de perda de função. Não vai atrapalhar a passagem do sódio do meio externo para o meio interno. Como que a gente sabe isso? Assim, a proteína ela é uma predição. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer, somente talvez nos estudos funcionais. Então, os estudos de bancada, que a gente chama, que você faz uma mutação em uma célula, você vê o que acontece naquela célula, faz vários testes, se teve muita passagem, se teve pouca passagem daquele sódio. Então, os modelos computacionais, eles fazem o que a gente chama de predição. Então, eles predizem como que vai ficar a proteína, o que vai acontecer com aquela proteína. Então, a gente tem a mutação genética, ali num dos cromossomos, e que às vezes ela é única, às vezes só aquele indivíduo que tem, pelo menos que foi diagnosticado, ele tem sintomas, por exemplo, sintomas de Dravet. A gente sabe que o sintoma Dravet, os sintomas daquelas epilepsias mais prolongadas, que começam muito cedo na infância, e a gente sabe que os pacientes têm o que a gente chama de perda de função da proteína. Não é todos
todas, né? Então, eles têm 50%, né, de proteínas que estão agindo de forma normal, né, habitual, passando o sódio, mas 50% não estão funcionando de forma adequada. E esse 50% ele é responsável pela clínica daquele indivíduo. Aí vocês vão me perguntar, mas tem alguns casos que não são Dravet, são casos de outros sintomas. Então a gente já tem casos que a gente chama de SNUA totalmente diferente, né, alterações que tem o que a gente chama de ganho de função. Então não é que o gene ganhou uma função, aquela mutação, aquela variante, né, naquela receitinha de bolo que a gente falou, teve uma função diferente. Então pode ser, inclusive, este canal, né, um canal ou mais fechadinho ou mais aberto, que levou um ganho de função, uma função diferente ou um aumento daquele funcionamento, deixa muito passar o sódio, por exemplo. E aí a proteína, né, a gente sabe que vai estar alterada. Então, essas mutações genéticas, por exemplo, que a gente chama de missense, que troca uma proteína, né, por outra proteína, nem sempre a gente vai saber se teve ganho ou perda de função. Então, a gente tem, né, alguns algoritmos, algumas ferramentas que nos auxiliam a saber se é ganho ou perda de função. Então, tem, né, na internet, tem algumas doenças como o Green, o SNUA, que podem ajudar a predizer o que se tem ganho ou perda de função além da clínica. Então, o SN2A, eu sei que tem, né, no site deles, a gente coloca lá a variante e ele ajuda a gente a saber se foi perda ou ganho de função. Isso é importante porque o tratamento vai mudar. Então, se a gente sabe, né, eu atendo muitos casos de fora, né, do estado de São Paulo, que foram indicados, né, por outros colegas para entender melhor isso, ou tentar explicar para o paciente de uma forma mais simples, sobre essas questões. Então, os pacientes vêm falando termos assim, né, que eu falo, nossa, assistiu todas as aulas, né, que são termos que são difíceis de assimilar, de aprender, e eles vêm perguntando, o que alterou na proteína, o que ocasionou, né, qual que é o funcionamento, qual que é o fenótipo, tudo. Então, por quê? Porque eles abraçaram aquela doença, né, estão no meio de pessoas que sabem bastante, eles já estudaram muito e que querem saber mais detalhes sobre aquela patologia. Então, o ganho ou perda de função não é fácil da gente identificar, tem algumas mutações, algumas deleções, algumas alterações que a gente sabe que vai dar perda de função. Mas outras, principalmente as missenses, que trocam uma proteína por outra, a gente não sabe a consequência que vai acontecer na proteína, né? Se ela vai ser uma proteína funcional, vai ser uma proteína que vai ter um ganho ou uma perda de função, que vai atrapalhar ou vai ocasionar aquele fenótipo. Por exemplo, se você tem um ganho de função naquela proteína de canal, né, então a gente tem muitos medicamentos que fazem o que a gente chama de bloqueio do canal de sódio. Então, para nós é mais fácil de explicar dessa forma, porque o sódio, né, quando a gente passa na célula, ele tem uma polaridade, né, ele aumenta, né, ele tem uma polaridade maior e que vai fazer uma hiperexcitabilidade naquele neurônio. Se o neurônio ele é um neurônio que a gente chama inibitório, isso vai ser ruim, porque ele vai estar
fazendo uma função de inibição alterada, né, que é o caso do SN1A. Então, se a gente bloqueia esse canal, ele vai diminuir essa excitabilidade. Então, vai deixar que aqueles neurônios que estão com os canais normais ajam de forma mais correta. Então, você usar bloqueadores de canal, né, como o carbamazepina, oxcarbazepina, lamotrigina, eles são ruins, né, eles provocam mais crises e também provocam uma alteração anormal na célula. Teve casos que eu atendi que o paciente, né, a gente sabe que tem um fenótipo de ganho de função, por exemplo, e que estava tomando uma medicação que não era a medicação que tem esse papel de bloquear canais ou não. Então, a gente, nesses casos, a gente estuda, né, os artigos, estuda porque às vezes o paciente está controlado das crises, se precisa mudar ou não a medicação, né? Muitas vezes, se o paciente está controlado, a gente deixa como carta na manga, se caso precisar usar aquele bloqueador, ou o contrário, se é aquela mutação leva uma proteína que perde a sua função, então a gente tem que evitar, né, medicamentos que levam a bloqueio daqueles canais. Então, a gente não está mudando a função da célula, mas a gente está melhorando, não usando medicamentos que podem ser mais prejudiciais. Então, nós temos vários canais de várias, né, proteínas de canal de sódio, potássio, cloreto, e que são muito importantes no funcionamento cerebral. Tem muitos canais que também estão presentes em outros órgãos, como a parte do coração, outras regiões que também são importantes para o funcionamento do corpo em geral. Então, a gente tem que saber qual a mutação naquele gene, onde que ele afeta na proteína e saber se ele tem, como que isso vai ter a consequência, se perda ou ganho, e alguns genes não têm tanta importância essa questão do ganho ou perda de função. O tratamento, ele baseia muito nisso. Então, cada vez mais, em vários outros congressos, vários outros artigos, a gente vê o que a gente chama de tratamento personalizado, que vai auxiliar, se a gente souber, né, o funcionamento de cada um, vai direcionar tanto no tratamento clínico, né, dos medicamentos, na escolha dos medicamentos, tanto no tratamento genético. Então, nós temos aí as terapias genéticas, tanto que alteram o DNA ou alteram aquele RNA, ou às vezes altera a proteína também. Então, a gente tem todos os tipos de tratamentos que estão sendo desenvolvidos e que provavelmente nos próximos meses, nos próximos anos, vão surgir várias opções para a gente, para ajudar as nossas crianças, os nossos pacientes. No vídeo anterior eu falei sobre aconselhamento genético e eu acho que talvez, né, eu acrescentaria ali neste vídeo que o geneticista, né, o neurogeneticista, né, os especialistas, eles estão cada vez mais se aprofundando. Isso é muito importante para a gente achar os tratamentos mais adequados para cada pessoa. Mas não adianta a gente ter esse avanço todo se o paciente não tem o teste genético. Então, para a gente estudar tudo isso aqui, né, a gente tem que saber muito bem a variação de cada gene e a consequência disso. A gente termina essa série de vídeos e
provavelmente nos próximos a gente vai falar sobre outro tema.